Graça e paz, irmãos da Primeira Igreja Presbiteriana de Bragança Paulista. É um prazer estar com vocês novamente, dessa vez virtualmente, mas todos juntos no mesmo espírito. Eu sou Tabata Mori, missionária da Igreja Presbiteriana de Missões Transculturais, a caminho do Timor-Leste para a realização do projeto Baruch, por uma igreja que conhece, vive e proclama o Evangelho de Jesus. A minha mudança para o campo estava definida para o dia 21 de abril, mas assim como a vida de vocês foi influenciada pela pandemia do coronavírus, também os meus planos foram. E nós adiamos a passagem a princípio para dia 17 de setembro e aguardamos para saber como o Senhor conduzirá tudo para que eu possa fazer essa mudança para o campo de uma forma segura e tranquila. O projeto Baruch é um projeto de publicação de literatura para fortalecimento e treinamento da Igreja Timorense. No dia 20 de maio, o Timor-Leste comemorou 18 anos de nação independente. É um dos países mais novos do mundo. E nós fizemos uma campanha especial de oração pela liberdade espiritual desse país. Por quê? Nós estamos talvez fechados em casa, mas o Espírito do Senhor está livre para agir. E a gente sabe que missões se faz indo, orando e contribuindo. Então, dentro de casa, nós podemos orar e orar muito. Então, eu convido a vocês a continuarem por esse clamor e intercessão pelo Timor-Leste para que o Senhor abra as portas, para que quando essa pandemia acabar, a gente encontre corações sedentos da palavra de Deus, que se convertam ao Senhor, porque foram caminhos aplainados pelo Senhor. Faça a sua oferta. No início de janeiro, nós tínhamos o valor suficiente para a realização do projeto Baruch, mas como vocês devem ter acompanhado, o dólar foi de 4 para 6 reais. Isso significa uma perda de 30% no valor final, porque a moeda do Timor-Leste é o dólar americano. Então, há uma perda aí de 30%. Então, faça sua oferta, interceda por novos parceiros, por igrejas parceiras, por pessoas que sejam parceiros do projeto Baruch e pela fidelidade daqueles irmãos que têm se comprometido com esse projeto. Eu agradeço muito os irmãos da igreja que já têm sido parceiros do projeto. Que Deus abençoe e sustente vocês no seu trabalho e também outros irmãos que têm sustentado aí outros trabalhos. Siga no Facebook do Projeto Baruch, no meu Instagram pessoal, Tabata Mori. Receba meus e-mails, faça contato por telefone, WhatsApp ou e-mail e saiba mais sobre o Projeto Baruch e saiba os motivos de oração e saiba como se envolver financeiramente. Que Deus abençoe, irmãos. Mas eu estou aqui também para compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Vocês já devem ter recebido aí o nosso texto base, está em Isaías 25, dos versículos 6 a 12. Isaías 25, de 6 a 12. O texto diz: O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá:
Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez. Não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até o pó. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado e querido, derramamos, Senhor, os nossos corações diante de Ti, clamando a Deus que o Senhor fale a nós nesse momento e que a Tua palavra ache lugar em nossa mente e coração e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Banquetes, essas grandes festas, não são tão comuns hoje em dia, mas essa grande celebração é um mandamento na Bíblia. E o Antigo Testamento dedica um livro inteiro só para falar sobre o mandamento da celebração. É o livro de Esther, que foi escrito na época do retorno do exílio, um pouco ali perto de Esdras e Neemias. E rapidamente, para quem não conhece a história, Esther é escolhida rainha pelo rei Assuero, ou Xerxes I. Ele não sabe que ela é judia. O seu tio Mordecai é um dos líderes abaixo do rei, e ele tem um problema com o chefe dos líderes, Amã, que convence o rei a matar todos os judeus. Então Esther se levanta para interceder pelo seu povo, e depois de uma longa história que você pode ver lá no livro, Amã é deposto e morto. Mordecai toma o lugar de chefe no lugar de Amã, e embora o rei não pudesse revogar uma lei que ele já tinha publicado, o rei publica uma nova lei dando aos judeus o direito de se defenderem. Então Mordecai e Esther escrevem orientações a todo o povo judeu dizendo, preste atenção, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, para que fizessem dias de banquete e de alegria, e de mandarem porções de banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Esther 9, 20 a 22. Façam banquete, celebrem a vitória, celebrem a destruição do inimigo. Celebrar não é uma opção, é um mandamento. E o nosso texto fala de um banquete. Ele está rodeado de celebração no 25:1, e um pouco antes do nosso texto, é um cântico pela libertação que Deus concedeu ao seu povo. Logo em seguida, depois do nosso banquete da salvação, você tem um salmo também pela proteção divina, né? Esse texto está dentro de um pequeno apocalipse chamado pelos comentaristas, né? Que vai de 24 a 27, no 24 fala sobre a devastação da terra, a punição, e aí em seguida do 26 e o 27 também o juízo final e a disciplina. Mas esse pedacinho do 25:1 a 26:6 são 3 celebrações. E por que eu estou falando isso, né, esse pequeno apocalipse? Porque o nosso texto tem que ser lido nessa perspectiva, na perspectiva do já e ainda não. Quer dizer, o nosso texto tem implicações para hoje, tem promessas para hoje, tem certezas para hoje, mas só vão ser completamente realizadas quando o Senhor Jesus voltar em poder e glória. Celebre hoje.
Celebre hoje essa vitória. Como nos dias de hoje, no meio de uma pandemia, do luto, da dor, da doença. Como celebrar hoje? Por que celebrar hoje? Pois eu quero falar com você hoje. Celebre hoje. Celebre hoje primeiro, porque o Senhor salva. Vamos reler o nosso texto de 6 a 9. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas. Uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, uma festa com vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre e assim enxugará o Senhor Deus a lágrima de todos os rostos e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegremos. Nós temos 4 bons motivos para celebrar aqui nos versículos 7 e 8. Primeiro, o Senhor destruirá o véu que está pairando sobre as nações. Que véu é esse? É o véu com que cobrimos nossa cabeça no momento de tristeza e humilhação causadas pela morte. É o véu do luto. Esse véu paira sobre as nações e hoje nos nossos dias paira sobre as nações. Segundo, Deus tragará a morte. Sim, em breve Deus parará essas mortes, mas um dia a morte será de todo destruída. Deus fará desaparecer a tristeza e por fim nos tirará toda a humilhação. Deus vencerá essa batalha. São 6 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus. Cerca de 400 mil mortes, 215 nações de luto, chorando, entristecidas e humilhadas publicamente por um vírus invisível. Cada nação, além dos seus mortos e dos seus doentes, estão aqueles que estão sofrendo luto por aqueles que amavam, ou que estão com medo do luto, ou vivendo luto por um outro querido. O véu repousa sobre as nações. Talvez você tenha perdido alguém esses dias. Talvez alguém que você ama esteja no hospital agora mesmo. Ou então, como eu, você está de luto, porque pessoas com quem você se importa têm perdido pessoas que elas amam. E isso tem te deixado de luto e te feito chorar. Chorar não é um problema, irmãos. É tempo de chorar, é tempo de lamentar. É tempo de se arrepender, então chore com os que choram. Mas há espaço para celebração. Mas como celebrar, Tabata? Como celebrar? Eu digo, celebre com esperança no Senhor que salva. Esse é o seu Deus. Eu não quero aqui ter uma visão simplista da vitória. O Senhor está no controle, o coronavírus está debaixo da mão do Senhor e não faz nada que o Senhor não permita. Deus não luta contra o coronavírus, nós lutamos. Mas a gente celebra porque o nosso Deus é Deus que salva e salva inclusive do coronavírus. O texto diz como Ele nos salva. Ele destrói esse véu que paira sobre as nações, o véu do luto. Traga a morte, enxuga as lágrimas, tira a nossa vergonha, celebre. Celebre com esperança, porque nosso Deus dá vitória. Uma vitória que será em breve, porém temporária, mas um dia uma vitória plena, da qual poderemos usufruir uma eternidade sem morte, sem dor, sem luto. E sabe como eu sei? Final do versículo 8, o Senhor disse.
O Senhor disse. Minha celebração não está na ciência, na cura, na vacina, num país, num outro. Minha celebração está no Senhor e naquilo que Ele faz. E que diz que essas coisas serão vencidas. Você crê nisso? Então celebre hoje. Eu não estou querendo dizer com isso que a ciência não é importante, que não tem que procurar vacina, cura. Não é isso. A ciência também está debaixo da mão do Senhor. E quando o Senhor permitir e capacitar, os cientistas irão descobrir a cura ou a vacina. Versículo 9, dê uma olhadinha. O centro dessa mensagem linda de esperança. Celebre com esperança, porque aquele em quem colocamos a nossa esperança nos salvará. E aqueles que antes esperavam, agora exultam e se alegram. Exulte e se alegre, porque o Senhor é Deus que salva. Primeiro, o Senhor salva. Segundo, o Senhor destrói o inimigo. Vamos ler do 10 ao 12 novamente. Porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar, como se pisa a palha na água da cova da esterqueira. No meio disto estenderá ele as mãos, como as estende o nadador para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos, e abaixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las-á e derribá-las-á por terra até o pó. Celebre com esperança, porque o inimigo será destruído. Aqui o texto cita Moabe, um dos inimigos do povo de Israel. Deus diz que ele será esmagado como esterco. Tentará se salvar no seu orgulho, mas a sua altivez será abatida. E aquilo em que ele se apega para se proteger, a sua fortaleza, será derribada e virará pó. Tudo isso começa com uma ação de Deus. A mão do Senhor descansará. A mão que pesava sobre o povo para o disciplinar descansará. E a disciplina acabando, o inimigo é destruído. No tempo de Esther, o inimigo podia ser o Império Persa ou o próprio Amã. Hoje, o nosso inimigo tem cara de coronavírus, mas em todo o tempo e em todo lugar, o inimigo que nos causa dor, que nos causa lágrima, que nos causa humilhação, que nos causa morte, que nos causa luto, é um só. O nome dele é pecado. Pecado é por causa do pecado que sofremos, choramos, que ficamos doentes e que morremos. E todos os povos são culpados diante de Deus. E todos estão sob o poder do pecado e sofrem a morte. Lá em Gênesis, Deus já disse: da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Resumindo, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. E desse dia em diante nós morremos. Mas então, Tabata, por que celebrar? Como celebrar hoje? Eu te digo por que celebrar, porque o seu inimigo foi vencido, destruído há 2000 anos na cruz, no Senhor Jesus. Olha que lindo o texto que Jesus leu na sinagoga, mas pegando aqui, parafraseando Isaías 61, 2 e 3. Jesus foi enviado para anunciar que chegou o tempo do Senhor salvar o seu povo e que chegou o tempo em que Deus vingará os seus inimigos. Ele enviou Jesus para consolar os que choram, para dar aos que choram uma coroa de alegria ao invés de tristeza. Um perfume de felicidade no lugar de lágrimas. Roupas de festa ao invés de um véu de luto. Alegria, felicidade e festa no lugar de tristeza, lágrimas e luto. Jesus fez isso por você e fez isso na cruz. Celebre hoje.
1 Pedro 4,1 vai dizer: uma vez que Cristo sofreu por nós na carne, já cessou o pecado. O inimigo foi derrotado. Cristo fez isso por nós. O inimigo que nos causa dor, cansaço, tristeza, morte, luto, o pecado foi destruído e em nós prevalece o dom da vida. Aleluia! Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, a sua vitória? Ela não tem vitória. 1 Coríntios 15, olhe lá esse texto com mais calma. Ela não tem vitória. Quem tem vitória somos eu e você, nós, o povo do Senhor. E a nossa vitória está em Cristo e não pode ser mudada. E um dia a morte será totalmente aniquilada e nós, então, partiremos para uma vida eterna. O Senhor pisará o inimigo como esterco. Abaterá o seu orgulho, destruirá a sua força. O Senhor falou e cumprirá. Celebre hoje, porque o Senhor destrói o inimigo. Concluindo, irmãos, Deus prepara um banquete para nós. Celebre hoje, porque Deus salva o seu povo, porque Deus destrói nosso inimigo. Celebre com esperança, porque aquele que falou cumprirá. Mas saber dessas coisas implicam em algumas questões. Primeiro, meu inimigo não é o vírus, não é o governo e a ciência, ok? Os três estão debaixo da mão de Deus e servem aos seus propósitos. Meu inimigo é o pecado. Qual é a minha posição? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Arrependa-se, faça a confissão de pecados por você e pelo povo, pela igreja. Confesse e se arrependa. E celebre porque Deus venceu o pecado. Segundo, se Deus tem tudo sob controle e não está numa queda de braço com o coronavírus, pelo contrário, quando a mão do Senhor descansar, a disciplina cessar, então o inimigo será destruído, também este temporário que é o coronavírus. Então qual a minha posição? Ore ao Senhor, espere nele. Ore a Deus para que Ele dê sabedoria aos cientistas. Ore para Deus conduzir os governantes com sabedoria. Ore para Deus destruir o véu do luto que paira sobre as nações. O Senhor fará isso. Terceiro, se eu sei que meu luto, minha tristeza, minha humilhação se encerram num banquete de vitória preparado pelo Senhor com a festa da salvação, então eu posso celebrar hoje. Celebre hoje, celebre agora. Levante a sua voz ao Senhor e celebre. Mesmo quando ainda passamos pelo luto e pelas lágrimas, celebre. Confissão de pecados, arrependimento, clamor ao Senhor para mudar a situação e celebração. Celebre. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus amado e querido, nós queremos celebrar por Jesus Cristo, Senhor, e por tudo que Ele fez. Queremos celebrar pela Tua igreja, Senhor, povo fiel que adora o Senhor, espera no Senhor e que foi redimido e perdoado pelo Senhor, povo que o Senhor salvou. Senhor, queremos celebrar porque a nossa vitória é certa, queremos celebrar porque o Senhor destruiu todos os inimigos naquela cruz, Senhor. Queremos celebrar porque nos está prometido e é certo que viveremos uma vida eterna, onde não haverá tristeza, nem dor, nem lágrima, nem morte, nem luto. Tudo isso um dia acabará para sempre. Mas nós queremos celebrar hoje, Senhor, porque o nosso Deus é nosso Deus hoje. Porque o Senhor domina sobre as nações hoje. Porque o Senhor tem poder hoje. Queremos celebrar, Senhor. Coloca, Senhor, toda a celebração em nosso coração.
Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe vocês.